O Hugo Mota, ele tem reagido ali nas redes sociais a todas essas críticas. A gente chegou a falar isso ontem, mas teve um jantar, parece, eu quero que você conte sobre isso pra gente. Um jantar entre ele e o ex-governador de São Paulo, o João Dória, onde ele foi até chamado de herói, o Hugo Mota. O que foi dito nesse jantar, Fran? Vamos lá, pois é, quando a gente fala que ele está com esse bom trânsito, não só no Congresso, né, é justamente quando a gente olha para esse tipo de jantar que foi feito ontem, né? O Mota falou durante esse jantar, ele repetiu o tom do que ele já tem dito, até do que ele já publicou nas redes sociais, falando que não está agindo por uma polarização, para tentar ali derrotar o governo, não é nada disso, mas sim que a decisão do Congresso, segundo ele, mostrou um retrato de um parlamento muito aguerrido, pronto para fazer um enfrentamento a favor do país. Ou seja, ele, mais uma vez, tentando mostrar aí essa independência, vamos falar assim, do Centrão. E mostrando de uma vez por todas também que, olha, governo Lula, a gente vai trabalhar aqui do jeito, basicamente, que a gente quiser. Se considera que uma pauta não é adequada, essa pauta não vai ser adequada para o Congresso vai derrubar ela. Então, dando muito um recado sobre isso, nessa mesa lá, nesse jantar em São Paulo, né? Além de empresários, tinha também o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o secretário de Relações Institucionais do governo de São Paulo e também presidente do PSD, Gilberto Kassab, né? E o Dória, ele também aproveitou muito para elogiar o Hugo Mota, falou assim que o que o Mota fez foi um movimento crucial para a vida do país e que ele fez a defesa de um princípio que atende todo o Brasil. Ele se colocou, nas palavras de Dória, e convenceu seus colegas da Câmara e do Senado de que a decisão tomada não era contra o presidente Lula, mas sim uma decisão a favor do Brasil. Então, assim, aí o Hugo Mota também até aproveitou para falar que a decisão dele foi complexa, desafiadora, obviamente puxando a sardinha ali para mostrar que é um grande articulador, né? Mas o que mostra é justamente isso, se a gente for pegar as decisões do governo Lula relacionadas a essa área fiscal, acaba caindo em questões como o seguinte: ou não vai agradar o mercado, ou não vai agradar o Congresso, ou não vai agradar o povo. Então, o governo Lula, ele está chegando numa questão, só que também ele não consegue politicamente fazer com que suas decisões se mantenham, que esse é o ponto X, né? Porque a gente vê um Haddad que está, como eu disse, sendo queimado desde o dia 1, e não só dentro do Congresso, também por seus próprios pares. Então fica muito difícil colocar qualquer pauta em ação. E o que o governo Lula quer aprovar agora? O governo Lula quer aprovar textos que possam trazer do que o Haddad chama de justiça tributária, né? Para que os ricos paguem mais, para que se tenha essa baliza, né, para que você tenha um equilíbrio ali. Agora, isso se depender do Congresso Nacional, tá muito difícil. E o mais interessante disso tudo é que, para vocês verem como é importante a gente avaliar como que tá tudo bagunçado, porque o que o Haddad fez nesses 2 anos e meio também foi muito chamar para si a responsabilidade, dizendo o seguinte: Congresso, eu preciso que vocês parem de aprovar benefícios fiscais que, no final das contas, a cifra ali vai ser muito maior do que a inicial. Então, ele cita o PERS, cita outras isenções fiscais que foram dadas para setor X ou Y, e que, no final das contas, isso embaralhou ainda mais as contas do governo. E aí, o que o Mota fez ontem? Colocou para votar a urgência de um projeto que revisa benefícios fiscais. Agora, tinha-se um acordo também com o governo federal, na reunião de domingo, de que o governo iria mandar esse projeto agora no segundo semestre, né, após ali recesso legislativo, para a Câmara e o Senado avaliarem. Mas o Hugo Mota já passou na frente, já incluiu na pauta do plenário de hoje a votação da urgência dessa proposta aí, ou seja, isso pode acelerar ainda mais o rito, né? Basicamente, se esse requerimento for aprovado, se a urgência for aprovada, não vai precisar passar por comissão, né? Então, assim, é um movimento também que foi feito depois dessa derrota histórica, né, contra o governo Lula. Então, assim, a situação pro ministro da Fazenda e pro governo Lula na área econômica se desenha a cada dia fica pior, né?
Fran, você falou, vai ter inclusive esse pronunciamento ali da AGU se vai judicializar ou não. Tem algo que o governo pode fazer ali no Congresso? Porque a gente vê um governo, não só esse governo Lula, a gente vê vários governos. Governo refém do Congresso. O Congresso, por conta dessas emendas parlamentares, tem uma autonomia que o governo não pode fazer. Tem algo que o governo pode fazer? Tinha uma discussão, tem um projeto bastante polêmico que vocês falaram bastante aqui no Primeira Análise, que é o aumento do número de deputados. Está aguardando a sanção do presidente. Tem algo, isso daí pode servir ali como uma carta na manga do governo para retaliação? Tem algo ali que pode ser feito? Então, chegou num ponto que, sabe quando o jogo só um tá jogando, o outro não tá tendo muitas... Não tem espaço, né? Não tá tendo espaço, exatamente. Então, o que a gente olha pro governo Lula é justamente isso. Não tá tendo espaço por vários motivos. Primeiro, porque o Congresso, ele, né, tem cada vez mais poder sobre as emendas, então o Congresso tá com a faca e o queijo na mão, tá com esse dinheiro, então manda para o governo executar, basicamente. Então esse é um ponto. Outro ponto também é que o governo Lula, ele não conta com uma popularidade boa, né? Pelo contrário, a popularidade está caindo. Então, um governo que não conta com esse apoio popular em massa também fica mais desgastado. Então enfrenta mais problemas. Um governo também que está com problema na comunicação. Então não consegue fazer essa frente, não consegue desse apoio do povo, um apoio popular ou apoio de outros setores da sociedade para poder fazer esse contraponto junto ao Congresso Nacional. E aí entra numa outra questão, que é justamente a articulação política. Hoje a gente tem a Gleisi Hoffmann, que tá melhor do que era o Padilha, se a gente for conversando nos bastidores, mas que também fica difícil de agir, não tem muito para onde ir. Fez liberação de emenda, a gente falou aqui, né? Mas eu não me recordo a cifra exata, mas cerca de 2 bilhões de reais, né, foram liberados, 1,5 milhão na semana passada, para tentar fazer frente a isso do IOF, não deu certo. Então a gente tem um governo que hoje a gente tem um Congresso mais forte, muito mais independente, a quem manda e desmanda em questão de orçamento, porque se não for com a emenda, vai ser com isso, desfigurando propostas aí fiscais. A gente tem um governo Lula que tenta aprovar propostas e reformas, mas que não tem a sua força política dentro do Congresso Nacional e que não conta com apoio popular. E aí, até enfim, para as próximas eleições de 2026, quem disputar a presidência, antes de tudo, antes de estar preocupado somente ali em ser presidente, vai ter que se preocupar muito mais em ter ou não maioria também no Congresso Nacional, porque senão não vai governar. O que a gente está vendo hoje é isso, o governo Lula está sem uma marca, está sem proposta, também está sem coisa que ele mesmo pode fazer para melhorar um pouco esse quadro. Então, assim, hoje eu não vejo muita alternativa. Pode ter uma questão ou outra de negociação, outra de um projeto, mas isso também vai dizer o quê? Vai dizer que vai irritar ainda mais o Congresso, lá na frente vai ter outra derrota? Muito provavelmente. Então, tá na situação complicada.